ponto 1, turma 6. Uma turma que se inicia, tá? Com 4 polos, nesse primeiro momento. São os polos de Aquiraz, Boa Viagem, Cascavel e Nova Russas. São polos que, na seleção, vocês fizeram opções, né? Então, a gente tenta, ao máximo, obedecer às indicações que foram feitas na inscrição. Quando não, a gente sempre faz aí uma consulta ao professor se ele pode fazer alguma alternância de polo. Mas a gente está no primeiro semestre, eu vou falar um pouquinho sobre o curso, vou apresentar a nossa equipe, tá? Eu sou o professor David de Paula, sou o coordenador, sou professor adjunto da Universidade Estadual, lotado no curso de Geografia. Sou atualmente o vice-coordenador do programa de pós, o coordenador de vocês, e algumas outras funções também dentro da universidade. Então, diferente de quase todos os coordenadores de curso, não trabalho exclusivamente como coordenador do curso remoto, né? Então, tem outras atividades. Por isso que a nossa equipe ela é multidisciplinar para que ela consiga dar atenção a todos. Para terem uma ideia, nesse momento nós temos 10 polos, né, Helder, ativos, né? Basicamente são 10 polos, 6 da turma número 5. Então, automaticamente a gente Isso, tem aí... David, são 10 polos. Então, a gente deve ter aí ativos mais de 300 alunos para que a gente consiga gerenciar. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do curso, daqui a pouco eu mostro toda a nossa equipe, cada um vai falar um pouquinho da função, tá? A nossa secretária, a Marleide, ela vai ter que sair um pouco mais cedo, então ela já vai antecipar todos os avisos que são necessários da parte da secretaria, tá bom? Já posso falar, professor? Não, mas na hora que chegar aqui, eu te chamo. Beleza, então. Já está projetada a tela? Vocês conseguem verificar? Apareceu, David. Beleza, então vamos lá. Então, o nosso curso de Geografia Licenciatura EAD, né? Ele é um curso que está vinculado a esse grande sistema, que é um sistema que tem origem na CAPES, que é o Sistema Universidade Aberta do Brasil, que se desenvolve em diversas instituições, tá? Dentro da UES, nós temos diversos cursos, dentre esses todos, o curso de Geografia é um dos cursos com maior quantidade de alunos e polos que nós temos na nossa Secretaria de Apoio às Tecnologias Educacionais, SAT. Tudo que se referir à parte de secretaria, seja do curso de Geografia, seja do curso de Computação, Pedagogia, tudo vai estar associado com essa SAT, que é essa secretaria. Davis, onde é que eu encontro informações da SAT, né? Se você colocar no portal da UES, no buscador SAT, você vai ter lá o link, você vai poder acessar a SAT, e de lá tem vários portais que podem ser acessados, tá? De uma forma geral, entender inicialmente esse sistema UAB é entender basicamente as diretrizes e as políticas quando se pensa na educação a nível superior. Pensar que tudo isso está associado ao Ministério da Educação, MEC, né? Ao MEC cabe o estabelecimento de normas e diretrizes da EAD. Então, muitas das coisas que estão vinculadas ao nosso curso, desde o processo seletivo a todo o modelo de atuação, já vem pré-definido pela CAPES, tá? Ou pelo MEC CAPES. Então, daí a gente só consegue basicamente aplicar. É também responsável pelas políticas de financiamento e expansão do acesso. Então, como eu falei para vocês, a gente tem hoje a turma número 5, que ela está ativa com 6 polos, e agora a gente já iniciou uma nova turma, a turma 6, que agora tem 4 polos, mas vai ter a expansão de outros polos, tá? Então, dessa forma, essas diretrizes estão sendo obedecidas quando se pensa na educação à distância, EAD, no nosso país. Aí, quais são essas instituições que são parceiras do sistema, né? Nós temos universidades estaduais, no caso da UES, universidades federais, institutos federais e outras instituições públicas de ensino. Essas instituições se credenciam junto ao sistema UAB-CAPES e, a partir daí, há essa congregação para a oferta de cursos, como o nosso de Geografia.
quais são os componentes operacionais de um curso como esse? O nosso curso ele tem uma diferença, ele não é 100% EAD. Né? Podemos dizer que é um curso híbrido, já que o nosso professor formador ele precisa estar no polo, no mínimo, em 2 momentos diferentes. Durante a pandemia, o curso ficou todo remoto. Depois da pandemia, com corte de recursos, a gente ficou apenas com um encontro presencial e agora, nesse semestre, a gente está retornando com 2 encontros presenciais. A tendência é que em 2026 tenhamos 3 encontros presenciais. Então, daqui a pouco, o professor Helder vai explicar um pouquinho mais sobre esses encontros para que vocês entendam a magnitude deles, tá? Deixa eu só aceitar a entrada de uma pessoa, só um minuto. Acho que sou eu, David. Estou entrando com outro usuário aqui. Ok. Dessa forma, quando a gente pensa nessa plataforma, né, ela vai ser híbrida, uma parte do curso é presencial, outra parte ela vai ser remota. É interessante que a gente entenda como esse ambiente ele vai funcionar e como é que ele vai abarcar toda essa sistemática, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Daqui a pouco o Helder vai mostrar para vocês como é que funciona esse sistema, tá? Mas é através dele que os alunos e professores vão acessar e vão ter as interações. É nesse ambiente que vocês vão encontrar todo o material didático das nossas disciplinas. Só mais um minuto, alguém está pedindo aqui para entrar. Aí, para esse semestre, devido a essa correria que aconteceu, atraso na divulgação dos resultados, a gente já está com o semestre correndo. Então, já tem calendário, já tem tudo. Dessa forma, praticamente, a base das disciplinas, elas já estão implantadas e o Helder vai explicar. Davis, como é que você implanta? A gente implanta a partir já da memória da turma anterior. Então, a memória da turma anterior, no primeiro semestre, os professores que compuseram esse momento agora, eles já montaram um material. Esse material foi o que a gente subiu. Davis, a gente pode fazer algumas alterações? Sim, algumas alterações ainda são possíveis. Mas, basicamente, o que a gente faria nesse momento era ter uma reunião e depois os professores teriam tempo para organizar esse material para subir para o sistema. Nesse momento já não vai ser, não vai ter essa necessidade urgente, porque esse material já vai estar, o que você vai poder é fazer uma readequação de algumas coisas que estão lá, tá bom? A gente tem uma coordenação pedagógica, que é do sistema todo, tá? Ela ajuda no planejamento e no suporte acadêmico. Nós temos suporte técnico, o suporte técnico vem da SAT, então toda essa implementação das disciplinas, mudanças, prorrogações, todo esse suporte técnico vai auxiliar. Além disso, a gente tem o suporte da tutoria. Aí daqui a pouco eu vou apresentar o professor Marcel, que é o nosso coordenador de tutoria, em que ele vai explicar um pouquinho do panorama atual. Dessa forma, quando a gente pensa na Universidade Aberta do Brasil, né, em todo esse sistema, você vai ter que pensar, basicamente, nas diretrizes e políticas, né, que a gente falou anteriormente. A gente vai pensar na coordenação central da UAB, hoje exercida pelo professor Fábio. A gente vai pensar nesses componentes operacionais que estão associados com o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. A gente vai pensar nas parcerias e extensão, lembrando-se que a gente tem isso no currículo, e nós temos hoje também a questão dos estágios. Hoje não, já de algum tempo, mas com um certo rigor. Processo de avaliação e certificação, corpo docente e equipe técnica, as instituições parceiras e o objetivo principal, expandir a oferta de educação à distância em todo o país. Então, basicamente, a gente está levando o ensino superior para locais que dificilmente você teria uma incorporação física da Universidade Estadual do Ceará. Quando a gente pensa nesse sistema todo, tá? Hoje nós temos basicamente 111 instituições que estão credenciadas. Tá? Pensando nessas 111 instituições, nós temos aí, por cima, 1.000 polos ativos. Então, vocês podem observar nesse mapa toda a distribuição desses polos, pode observar no estado do Ceará essa concentração de polos, e a partir daí a gente vai pensar toda essa política territorial aonde a gente consegue atingir com o alcance desse sistema, tá? Não significa que esse sistema, pessoal,
ele siga rigorosamente o curso presencial, né? Ele tem as suas especificidades, né? Por isso que a gente sempre conta com um bom senso dos professores, de entender a realidade dos locais, entender a realidade desses estudantes, entender toda essa sistemática, tá? É muito diferente do curso presencial. Por exemplo, o curso presencial você reprova uma disciplina, no outro semestre, havendo vaga, você já consegue se matricular. No sistema UAB, quando esse aluno reprova uma disciplina, por exemplo, no semestre 2025.1, no 2025.2 ele não vai conseguir cursar aquela disciplina, só se tiver algum polo abrindo vaga. Mas aí tem a questão do encontro presencial, ele teria que se deslocar. Davis, quando é que esse aluno vai recuperar a disciplina? Em dezembro, quando acaba o período letivo, a gente tem uma passagem para o próximo ano que a gente tem como fosse um terceiro semestre curto, que seria o 2025.3, que basicamente em 2 meses a gente vai ofertar algumas disciplinas depois de uma pesquisa do que é necessário ofertar para que esse aluno consiga se desprender da disciplina perdida. E às vezes o aluno ainda perde essa oportunidade. Se ele perde, ele vai ter que esperar mais um ano, né? Isso não significa dizer, desde a gente tem que aprovar os alunos. Não é isso. A gente precisa sempre estar com um bom senso perto para que a gente entenda algumas situações. Mas o rigor é o mesmo que vocês aplicam em outras instituições que vocês fazem parte, tá? De alguma forma, o sistema UAB no Ceará está assim desenvolvido, né? Aqui, basicamente, só computou 66 polos, mas a gente tem um pouco mais hoje já. Aqui, a gente tem a Unilab, tem o Instituto Federal, tem a Universidade Federal do Cariri, tem a Universidade Estadual do Acaraú e a Universidade Estadual do Ceará. Então, basicamente, são essas instituições que são parceiras no estado do Ceará e que ofertam algum curso nesses municípios que vocês estão observando aqui do lado direito. Tá? Aqui esses números também eles já estão defasados. Né? Daqui a pouco a gente pode passar os números exatos, acho que o professor Marcelo já tem eles todos anotados, mas antes a gente tinha em Aquiraz basicamente um cálculo de 29 alunos, que seriam os alunos ingressantes, Boa Viagem 26, Cascavel 23 e Nova Russas 38. Mas esse número aqui já está atualizado, o professor Marcel, quando for falar um pouco da tutoria, ele vai explicar um pouquinho desses números e da relação tutores por quantidade de alunos. Agora eu vou apresentar o nosso time, e aí os professores podem abrir o microfone, fazer uma fala, e quando chegar aqui na nossa secretária, ela já pode desprender aqui os avisos que são necessários para todos, para que a gente possa ter um semestre mais fluido. Novamente eu, professor Davis de Paula, o coordenador do curso EAD em Geografia. Marcial, fica à vontade, nosso coordenador de tutoria. Obrigado, Deis. Boa noite mais uma vez, né? Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, né? Muita gente está começando essa trajetória conosco agora, outros, né? A gente já conhece de longa data. Então, fico feliz, né? Que todos estejam dispostos a trabalhar conosco, né? Um semestre, assim como todos, desafiador, né? Do ponto de vista da tutoria. Eu já posso falar agora, Davis? Ou mais adiante? Pode ficar à vontade, Marcelo. Pronto. Então, só explicando um pouco melhor, né? Vocês, claro, vão ter a função de conduzir as disciplinas, né, enquanto professores formadores, mas vocês têm um apoio, né? Terão apoio também de tutores, né? Um tutor presencial e um tutor à distância, certo? A CAPES, né? O Deis falou isso um pouquinho lá no começo. Ela tem um regramento, que é um regramento que ele existe, né? Desde do início. E nós temos dentro desse regramento, né, para concessão de bolsas, no caso de tutoria, uma relação alunos matriculados, né, ativos, e tutores que nós podemos convocar e pagar as bolsas, né? Então, claro que isso é uma conjuntura nacional, não só na EAD, no curso híbrido como o nosso, nos cursos presenciais. Vocês devem perceber também que nós temos, de certo modo, uma dificuldade, né, de matrícula desses alunos. Então, especificamente para a turma 6,
nós tivemos em alguns polos, né, vou dar um exemplo. Cascavel, nós temos 22 alunos, né? E lá em Nova Russa, a gente vai ter 37, né? Uma diferença grande e que vai impactar na convocação dos tutores. Então, eu recebi, em relação desse cálculo, né? Que são 18, a cada 18 alunos a gente pode convocar um tutor, a gente não tem um número hoje, né? Considerando a realidade atual, o número mínimo para convocar os 8 tutores, né? Um tutor presencial e um tutor à distância em cada um dos 4 novos polos. Então, a princípio, né, o cálculo da geografia são de 6 tutores, o que significaria que a gente não teria 2 tutores lotados, né? Então, eu estou vendo durante essa semana, né, junto à coordenação geral, né, a coordenação de curso também, a possibilidade, né, a viabilidade de a gente convocar 7 tutores. Por que não 8 tutores? Porque no polo de Aquiraz, né, já informo aos professores que vão para Aquiraz nesse semestre, a gente não teve, né, curiosamente, né, nenhum candidato inscrito para a tutoria presencial. Então, a nossa demanda, né, nós temos direito, mais uma vez, né, a 6 tutores, a princípio, mas nós só tivemos 7 aptos a serem lotados, né? Então, a gente continua com um déficit de um tutor e a gente está procurando, né, batalhando para conseguir lotar pelo menos mais um, né, para ficar com 7 tutores. E em Aquiraz, né, já adiantando, a gente vai ter só um tutor, que vai ser um tutor à distância, tá? Professor, como é que esses tutores atuam, né, para quem vai lecionar na UAB pela primeira vez? O tutor presencial é um tutor que geralmente é um professor da rede, né, ou rede municipal, ou rede estadual, que reside na cidade, ou em alguma cidade circunvizinha, né? Então ele atua, como o nome já sugere, né, presencialmente, e ele vai estar lá para receber, né, o professor e receber os alunos. E fazer toda a mediação, né? A mediação entre os alunos e a coordenação de cursos de tutoria, entre os alunos e a coordenação de polo, entre os alunos e alguma demanda relacionada à coordenação geral e daí por diante. Então, o tutor ele atua tanto nessa questão da mediação, como também na questão da condução, ele tem um papel fundamental, né? E também do auxílio, né? E da correção de atividades que nós temos, né, dentro do planejamento que todos vocês vão executar, né? Já receberam lá o material que o professor Helder enviou. Então, esse tutor presencial, ele vai estar sempre presente, à exceção de Aquiraz, né, que por enquanto nós não temos, durante as aulas. Então, ele fica junto com o professor formador, às sextas à noite, sábado pela manhã, acompanhando essas aulas, e ao longo da semana, em horários, né, que ele vai organizar e compactuar com os alunos, tá? E cada polo vai ter a sua realidade. E o tutor à distância, como o nome sugere, ele vai cuidar da plataforma. A plataforma onde vão ser postadas as atividades, os fóruns, né? Onde são realizadas as webconferências. Então, ele tem um papel também fundamental, já que esse componente das atividades à distância, né? Ele entra como um elemento crucial. Muitas vezes o aluno ele vai para todas as aulas, o Helder acho que vai discutir um pouco isso mais à frente, mas ele tem a chance, né, a possibilidade, aliás, de ser reprovado, se ele não fizer, por exemplo, as atividades à distância. Então, é um aluno que tem que ter uma gestão muito boa desse tempo, né, dessa organização. E o tutor ele serve exatamente para essas funções também, tá? Além, né, e eu considero esse papel mais importante de todos, né, de ser um elemento, né, além de ser esse elo entre as coordenações, entre os professores, também de manter esses alunos ativos, né, matriculados e também estimulados a continuar no curso, né, já que assim como as graduações presenciais, a gente sofre também, não só com a questão da reprovação, né, que o David já explicou muito bem, esse aluno ele vai ter que esperar um tempo a mais, isso gera atrasos, né, atrasos desestimulam, isso gera um efeito em cadeia, né. Então, o tutor ele exerce esse papel também de conhecer, principalmente o tutor à distância, né, que está ali conhecendo a realidade de cada aluno, né, vivenciada. Então, ele vai ter esse papel também de manter, procurar, né, se esforçar ao máximo para manter esse aluno matriculado, né, nos dando um retorno, dando feedback do que eventualmente possa estar dificultando essa manutenção dele no curso, ou não cumprimento de prazos, a não realização de atividades, né. Então, fiquem tranquilos, vocês vão ter esse apoio, né?
Não nessa semana ainda, como eu falei, né? A gente está nesse processo burocrático. A princípio, a gente vai ter esse déficit em Aquiraz e um déficit, já espero que a gente consiga reverter, de mais um tutor. E aí eu não sei ainda qual polo, se a gente não conseguir as 7 bolsas, qual polo ficaria sem um tutor. Que tutor seria esse? Provavelmente um tutor à distância, né? Já que o tutor presencial, ele tem esse papel, principalmente nesse início, né, de suporte. Então, é muito ruim o aluno não ter alguém lá, um professor, né, semanalmente, dando esse apoio, tá? Então, essa é a nossa conjuntura. A princípio seriam 8, não vão ser 8, né? Mais uma vez, para finalizar minha parte aqui. Porque a Aquiraz não teve tutor inscrito para ser presencial. E dos 7 tutores remanescentes, né, que a gente deveria lotar, a gente só tem 6 bolsas. Então, caso a gente consiga essa outra bolsa, eu acho que no máximo semana que vem a gente tem essa resposta, a gente vai estar lotando e nos próximos encontros vocês vão ter esse apoio fundamental, tá? Então, fico aqui à disposição, vou deixar aqui meu contato no chat também, tá? Qualquer dificuldade em relação aos tutores, pode conversar comigo, que eu vou ter esse contato direto com eles, tá? Eles não foram convocados ainda, justamente por conta dessa limitação de bolsas, tá? E aí, à medida que vocês forem viajando, né, principalmente quem for para os polos mais distantes, o tutor, como eu disse, presencial, ele reside na cidade, então ele também vai dar esse apoio para vocês, né, de indicar uma pousada, onde você pode fazer a alimentação, como é a logística, a dinâmica da cidade, né? Então tem esse papel também que é crucial, tá? Então é isso, tá? Obrigado pelo momento de fala, Davis, pelo espaço, e fico à disposição, tá bom? Obrigado, Marcel. Marleide, fica à vontade. Oi, boa noite. Desejar boas-vindas a todos, né? Me apresentar, eu sou Marleide, eu estou no momento como secretária do curso de Geografia e também do curso de Computação, inclusive eu estou saindo um pouquinho mais cedo hoje, porque eu já tenho em seguida uma reunião com a computação, tá? Eu quero falar com vocês especificamente sobre as viagens, certo? Vou falar um pouquinho aqui de como é que é o processo das viagens. A gente está ainda articulando, né, nós vamos ter viagem de ônibus, de carro da UES e de carro da locadora. Ainda estamos vendo ainda como vai ficar cada polo, certo? Daqui para sexta, né, amanhã ou depois, eu vou estar enviando para vocês os documentos, certo? Para solicitação de viagem, certo? E também os documentos de bolsas, tá certo? E no e-mail eu vou estar explicando para vocês, né, como é que é o preenchimento, e a gente também pode estar conversando pelo WhatsApp, certo? Então é mais ou menos isso. Eu vou mandar um e-mail amanhã ou depois e vou estar passando todas as informações para vocês, tá certo? E dúvidas, eu estarei no WhatsApp para esclarecer. Pronto, Marleide, se possível, bota no chat o e-mail e o contato para que eles possam anotar. Então, pessoal, questão de pagamento, né? É necessário que vocês enviem essa documentação o mais breve possível que a Marleide vai solicitar para que a gente possa pedir o pagamento das disciplinas. Davis, como é que é solicitada? A disciplina iniciou e está no meio do mês, geralmente a gente fecha a folha no dia 20. Então, se a disciplina iniciou antes do dia 20, a gente consegue já fazer o pagamento antecipado, né? Agora, se foi depois, ela fica para o próximo mês. Mas, de uma forma geral, a gente tem conseguido realizar os pagamentos, quem trabalha com a gente, com antecedência. Antes de você finalizar a disciplina, geralmente essa disciplina já vai estar paga, tá? Davis, cada disciplina, uma bolsa. É basicamente isso. Tem disciplinas que recebem 2 bolsas, pouquíssimas são aquelas. Por exemplo, as nossas bolsas de estágio. Como o estágio ele tem uma carga horária diferenciada, aí nesse caso, nossos professores que trabalham e atuam no estágio recebem 2 bolsas. Com exceção a isso, a gente tem praticado o que a coordenação geral indica, uma bolsa por cada disciplina. Bom? Helder, fica aí à vontade para tu se apresentar, mas no momento final,
tu vai retornar para abrir o sistema, mostrar direitinho, tirar dúvidas. Eu acho que boa parte das dúvidas que a gente vai ter vai estar ligado tanto ao calendário, que a gente tem que explicar direitinho novamente para eles, tem aquela questão das cores, como é que vai ser os encontros. Então, essa parte toda, organizacional, de planejamento, de calendário, de sistema, tudo que é com o Helder que faz essa parte de auxiliar a nossa coordenação. Helder, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Davis, eu acho que eu já ia aproveitar, era na hora que eu fosse fazer a fala com os professores de introdução à educação à distância, que já vai começar, para os outros professores já fazer, né, a visualização do sistema. O que tu acha? Tá bom, pode ser. Então eu continuo aqui, a gente já está quase acabando e passo para ti. Uhum. Beleza, então. Bom, então, bem, completando o time, a gente tem a professora Leonor, ela fica responsável pelas atividades complementares, e a professora Glauciana Teles, que é a nossa coordenadora de estágios. Então, esse é basicamente o nosso time, tá? O nosso curso é um curso de 3.026 horas aula, 178 créditos, é uma graduação de Geografia Licenciatura, então o aluno matriculado, ele é um aluno do curso de Geografia EAD da Universidade Estadual do Ceará, ou seja, ele é um aluno da UES. Às vezes os alunos demoram um pouco a perceber essa relação que eles são alunos da UES, então eles concorrem ao sistema de bolsas, eles fazem parte de todo o sistema UES, tá? O nosso curso ele é vinculado diretamente ao CCT, Centro de Ciências e Tecnologia, é um curso de 4 anos, 8 semestres. Aqui são nossos módulos, são nossas disciplinas, tá? A gente inicia o nosso primeiro semestre com Fundamentos de Geografia, Introdução à Filosofia, Psicologia Evolutiva. Essas duas disciplinas, junto com Sociologia, geralmente não são nossos professores com formação na área de Geografia que assumem, tá? São outros profissionais formados que, às vezes, vêm dentro do nosso processo seletivo. Depois, Geologia Geral, Introdução à Educação à Distância. Então, esse aqui é o complemento de todo o primeiro semestre. A gente vai iniciar com essa disciplina, que vai ter, que está com a sua data marcada para sexta-feira e sábado. Tá? A gente vai iniciar com ela e o Helder vai explicar direitinho. Segundo semestre, Geografia da População, Psicologia da Aprendizagem, História Econômica, Social e Política do Brasil, Cartografia e Climatologia. Terceiro semestre, Recursos Hídricos, Geografia Agrária, Metodologia do Trabalho Científico, Geomorfologia e Didática Geral. Quarto semestre, Pedologia, Geografia Urbana, Teoria e Método em Geografia, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, Metodologia e Prática de Ensino de Geografia 1, Oficina em Geografia 1. Quinto semestre, Geografia Ambiental, Geografia Econômica, Geografia Política, Metodologia e Prática de Ensino em Geografia 2 e Oficina em Geografia 2. Sexto semestre, Geografia do Brasil, Projeto de Pesquisa em Geografia, Língua Brasileira de Sinais, Estágio Supervisionado 1, Oficina em Geografia 3. Sétimo semestre, Geografia do Nordeste, TCC 1, Estágio Supervisionado 2, Oficina em Geografia 4. E finalizando o oitavo semestre, o TCC e o Estágio Supervisionado 3. Tá? Completando tudo isso, é necessário que o aluno ainda tenha 204 horas em atividades complementares. E a partir daí ele está apto para colar grau. Aqui é o que o Helder daqui a pouco vai estar mostrando para vocês, né? Como as disciplinas funcionam, como é que é um ambiente virtual. Né? Parte da disciplina vai ocorrer nesse ambiente, outra parte ocorre no polo, exemplo aqui da identificação do polo de Beberibe, tá? Ele vai falar justamente dessas horas para que vocês entendam. Por exemplo, a gente sempre tem 2 atividades, cada atividade ela computa 13 horas, 2 fóruns, cada fórum computa 10 horas e uma web aula de 4 horas, tá? Então, se você totalizar tudo aqui, você tem 50 horas. Se você for para a parte presencial, você tem na sexta-feira uma aula de 4 horas e no sábado uma aula de 5 horas. Aqui computa 9 horas, são 2 encontros, 18 horas. Tá? Isso aqui é importante, pessoal, porque nossos alunos, eles costumam reprovar muito mais por falta do que, às vezes, pelo próprio conteúdo que é cobrado por eles. Se ele perder aqui, por exemplo, uma dessas atividades aqui, ele já está praticamente reprovado. Tá?
Aqui é o que o Helder vai mostrar para vocês, como é que funciona o nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, como é que vocês vão acessar. A Marleide, não sei se ela já saiu, mas vocês precisam criar o e-mail institucional. Ela deve também estar encaminhando para vocês o passo a passo para criar esse e-mail. Eu faço a validação depois que vocês criam. Tudo na Universidade Estadual do Ceará é via e-mail institucional. Esse primeiro momento, a gente chamou a reunião com vocês através daquele e-mail pessoal, né? Depois que vocês cadastrarem, tudo vai ser no e-mail institucional. Acessar o ambiente virtual com e-mail institucional. Pronto, professor, eu estou aqui ainda, estava até escrevendo no chat, certo? É o seguinte, eu vou estar encaminhando até sexta para vocês toda a documentação que eu preciso, tanto para as viagens, certo? Como para o recebimento de bolsa. Vocês vão ter que me devolver esse documento via e-mail, tá? E futuramente depois, né? Físico, mas agora com urgência via e-mail até mais tardar terça-feira, né, professor? Ou quarta? Isso. O que você acha? Porque Não, assim, a mais gente está breve possível. correndo contra o tempo. Então, tem que me enviar até terça ou quarta-feira via e-mail. Depois eu vou precisar do documento físico, tá? Vou colocar no e-mail tudo explicadinho, o que precisa ser autenticado, o que precisa ser colocado, o que pode colocar a assinatura Gov. Lembrando que esse cadastro no sistema para viagem e para bolsa é somente para aquelas pessoas que não têm cadastro atual na UAB. Tá? Para aqueles professores que nunca viajaram, que não têm cadastro atual. Aqueles que já têm, fala comigo, diz que se cadastrou há pouco tempo, que está em vigor aí o cadastro, então esses não precisam, tá certo? É só realmente para aqueles que não têm. Então, assim, eu vou aproveitar, o professor falou do e-mail, eu vou aproveitar e vou mandar também o link do e-mail para vocês criarem logo o e-mail. E quando vocês criarem o e-mail, vocês já vão passar para mim o e-mail com o CPF de vocês, e eu vou passar para o professor Davis, para que o professor Davis aprove no GIDU esse e-mail. Por quê? Porque vocês só vão entrar no AVA para assumir a disciplina de vocês através desse e-mail, tá? Também vou estar cadastrando vocês no AVA para acessar a disciplina de vocês, certo? Pronto. Então Aí, é isso. Lembrando que os alunos, que os professores de introdução iniciam sexta, né? Então eles já precisam fazer esse e-mail amanhã para a gente Isso, validar amanhã. professor, isso, bem lembrado, viu? Eu tenho que mandar resolver isso tudo amanhã mesmo. A gente tem que resolver isso amanhã, viu, gente? Para que esteja tudo possa sincronizar a disciplina, colocar o nome deles e já entrarem no ambiente na sexta. Bem lembrado, viu? Pois, gente, amanhã de manhã eu já vou estar passando as informações, o e-mail bem didático para vocês, informando tudo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o meu WhatsApp. Vou estar deixando o meu WhatsApp aqui, tá? Na mensagem. Um abraço aí, boa noite para todos. Pode falar, Helder. Eu acho que dos que estão anotados em EAD, que vai começar sexta-feira, só não sei o Sullivan, não sei se ele já tem e-mail institucional, mas o Josué já tem, o Darlan e o João César, então tu já pode ir incluindo eles no sistema, nas disciplinas. Pronto, eu vou olhar Josué, a tabelinha Darlan e João César. Pronto, vou olhar lá a planilha com os polos deles, já vou botar em cada polo esses professores, viu? Amanhã eu estou fazendo isso. O Sullivan pode até responder, se ele tiver e-mail institucional, já fica até mais fácil. Certo, beleza. Então, coloca aqui meu WhatsApp, tá bom? No chat, para vocês, qualquer dúvida, entrar em contato comigo. Então, aqui, ó, vocês observando, só para ficar simplificado, a disciplina de 68 horas, como é que ela está dividida, né? 2 encontros presenciais, que totalizam 18 horas, mais uma web aula de 4 horas. O que é essa web aula? O Helder vai explicar melhor. Aqui seria um encontro remoto, tá? Em vez de ser presencial, ele é remoto. 2 fóruns, cada fórum de 10 horas, totaliza 20, 2 atividades, 26 horas. Totaliza aqui 68 horas das nossas disciplinas. Esse calendário aqui, ele é um geral, então não interessa para vocês, de uma forma geral. O calendário é aquele que já foi encaminhado, tá bom? Novamente, aqui tem meus contatos, tá? Meu e-mail institucional, davis.paulo@us.br. Está aqui meu contato, 988191342, tá? Deem preferência para usar o e-mail institucional. O WhatsApp, eu tento me policiar para, basicamente, para certas coisas, abrir uma vez por dia, tá? Então, por isso que às vezes eu demoro, perante as outras demandas que existem, a tá respondendo no WhatsApp, tá? Só fechar aqui. Ficou alguma dúvida? Vocês podem abrir o microfone, fique à vontade antes de a gente passar para o Helder. Boa noite, Davis. Aqui é o Josué, tudo bem? Tudo bem, pessoal.
Bem-vindo aí todo mundo que está chegando novo e bem-vindo também os colegas que já fazem parte. Estamos aqui nessa nova empreitada, nessas novas turmas. Uma pergunta, Davis, é porque eu vi que o fluxo continuou o mesmo, a grade disciplinar continuou o mesmo, né? Isso. Esse ano a gente está trabalhando no novo PPC. Então, a turma, digamos, a turma 7 de Geografia, quando ela entrar, ela já deve pegar o novo PPC. Eu acho que congelou. Acho que congelou o Josué. Vocês ouviram, pessoal? Não, deu para ouvir ele não. Não, beleza. Então, isso que ele perguntou é em relação ao nosso fluxo. Tanto que eu mandei o PPC para vocês. E aí o presidente... Tá cortando, Josué. Então, enquanto o Josué volta, mais alguém tem alguma dúvida? Boa noite, professor Davis. Boa noite a todo mundo, todos os colegas aqui presentes na reunião, colegas que a gente vai iniciar agora esse semestre, né? Eu queria só tirar uma pequena dúvida com relação ao e-mail institucional. Eu nunca participei da UAB, mas eu tenho um e-mail institucional da UES. É esse mesmo e-mail? Se eu já tinha esse e-mail, eu vou usar o mesmo. Isso. Agora tem que ver se ele está validado. O que você pode fazer? Me envia amanhã o teu CPF, pode mandar no meu WhatsApp, o teu CPF e o login, né? Tipo, se for paloma.paulino, manda só assim. Que aí eu entro no Gidu e vejo se ele tá tudo ok com ele. Tá ótimo. Mas tem que ver se o e-mail é e-mail de aluno ainda. É de aluno? Ou de aluno. É de Se for de aluno? aluno, acho que não vale não, Davis, porque tem que ser outros tipos. Mas é de professor. Não, se for de professor, tudo ok, mas se for de aluno, tem que ser feito novamente. Tá certo. Aí só ter atenção, choca a Helder se ela utilizar o mesmo login, tipo, se o dela como aluno era paloma.paulino, se do de professor... Não, na hora que ela for fazer, se tiver algum choque, o sistema avisa e não aceita. Eu tive um é Paulo Soares, o outro é Paulino, que era de professora. Boa. O sistema, ele muda lá, ele trava, não deixa fazer o mesmo, não. Exato. Eu tive que fazer um outro. Então vamos aqui agora, Raika, depois tem o Ricardo, né? Pronto. Pode ficar à vontade, pode ligar no front, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, boa noite. Professor Davis, boa noite a todos e todas, né? Antes de mais nada. Eu fiquei com duas dúvidas. A questão dos encontros presenciais, 2 encontros de 9 horas cada, que seria 4 horas na sexta, né? Um de 5 e um de 4 horas. 4 horas na sexta e 5 horas no sábado. Ok, então o primeiro encontro e o segundo encontro. Esse segundo encontro é só para aplicação de avaliação? Assim, o primeiro encontro, quando a gente fala Davis, assim... eu acho que é bom eu explicar essa parte aí, porque teve uma pequena mudança, né? Vai lá, fica à vontade. Bom, boa noite mais uma vez, né? Como é que funciona? A gente inicia a disciplina com 2 encontros, um encontro presencial, sexta-noite, e aí o horário é da carga horária. Horário de carga horária, né? Não necessariamente vai começar esse horário. De 18 às 22, na sexta-noite. Sábado pela manhã, outro encontro, no dia seguinte, né? De 7 às 12. Vai começar esse horário? Não necessariamente, vai depender da dinâmica da turma. Sexta-noite, tem aluno que mora em outro município e só consegue chegar às 6h30, 7 horas. Sábado pela manhã, tem aluno que mora em outro município também, tem que voltar e retornar. Então, isso vai ser ajustado no decorrer da disciplina com o tutor. Então, antes da disciplina começar, você já entra em contato com o tutor, ele vai dizer como é que é mais ou menos a turma, a situação da turma, e vocês combinam o horário. Lógico que você não vai reduzir o encontro em 2 horas, mas você consegue ajustar ali, começando às 18h30, no sábado começando às 7h30, mas a carga horária da sexta são 4 horas, de 18 às 22, e do sábado de 7 ao meio-dia. Né? No meio da disciplina tem uma web. Como é que funciona essa web? A web, como são 4 turmas que vai iniciar agora, vocês vão realizar 2 professores em uma sala de aula virtual e mais 2 professores em outra sala de aula virtual, cada sala de aula virtual com 2 turmas. E aí vocês dividem como é que vai ser a apresentação
do conteúdo daquele encontro, que vale 4 horas aulas. Geralmente é no meio da semana, porque no final de semana não dá por causa dos encontros presenciais, e também a carga horária é de 18 às 22. E aí combina com o tutor, envia o link para o tutor caminha para os alunos, e vocês entram no horário combinado e cada professor faz a sua fala. Para finalizar a disciplina, vocês vão realizar mais uma vez o encontro presencial, que é na sexta, de 18 às 22, e no sábado, de 7 às 12, ao meio-dia. E é nesse encontro presencial que vocês vão aplicar a avaliação. Presencialmente, aplica a avaliação, faz a correção na sequência da semana, lança a nota do aluno no sistema. Geralmente, a gente colocava a segunda chamada pelo banco de questões, mas a gente não vai fazer mais isso, porque estava acontecendo que o aluno faltava o último encontro do sábado para não fazer a prova presencial, se confiando que ia fazer uma prova pelo sistema, pesquisando na internet, compartilhando com os outros alunos. Então, às vezes, não ia ninguém, um aluno, 2 só, para o último encontro do sábado. Então, essa prova de NPC é aplicada presencial. A segunda chamada, a gente vai aplicar presencial, o tutor, você deixa a prova pronta, o tutor vai lá no polo, aplica para os alunos, uma prova diferente, lógico, da prova do sábado. E a NEF, aqueles alunos que não atingiram a média, mas que têm nota para ir para a nota final, também ser aplicada presencialmente do polo. É exatamente para forçar o aluno a não faltar esse último encontro, se confiando que vai fazer uma segunda chamada e uma NEF. Então, viajou para o último encontro, na sexta, pode até fazer uma revisão, conteúdo, sábado, aplicar a prova. Já deixa a prova com o tutor para a segunda chamada e uma prova caso necessite a NEF. O tutor aplicou a segunda chamada, escaneia essa foto, encaminha para vocês, faz a correção no sistema. Aplicou a NEF, escaneia, envia para vocês, vocês colocam no sistema. Deu para ouvir bem? E no caso, Helder, as correções ficam sempre por nossa conta, né? É isso, correção de prova, NPC, segunda chamada de NEF, é o professor. Correção de atividade fora no ambiente virtual com o tutor à distância. O que se resume o trabalho do professor? Elaborar a disciplina, planejar as aulas, e aí essa elaboração vocês fazem em conjunto, a mesma disciplina vai ser implantada em todos os polos. Vocês podem também colaborar à elaboração das aulas, mas as aulas presenciais são realizadas por você no seu polo, com exceção da aula online, que você divide com outro professor. Acho que deu para entender a dúvida, tirar a dúvida? As atividades online, quem lança a nota também é o tutor? É o tutor. Vocês só fazem preparar a disciplina, preparar as aulas e as avaliações. E lança as notas, corrige e lança a nota de avaliação. As atividades também vocês preparam, mas quem corrige é o tutor à distância. Tudo que é no ambiente virtual, feito exclusivamente no ambiente virtual, atividade, fórum, é o tutor à distância que corrige. Vocês fazem, a disciplina toda é montada por vocês, seguindo a emenda da disciplina. E aí as correções é dividido. O que está lá de atividade fórum, o tutor. O que está de avaliação, para lançar nota, quem lança são vocês. Frequência de atividade, quem lança é o tutor que corrigiu. Frequência dos encontros presenciais, geralmente é o tutor presencial que está lá acompanhando você na aula, que lança as frequências do encontro presencial. Pessoal, lembrando que, posteriormente, se ainda surgir dúvidas sobre esse tema, vocês podem procurar a gente no WhatsApp, que a gente vai tentando responder ao longo da semana, tá bom? Já mandei meu contato aí. Eu posso até ter mais alguma dúvida, que eu já poderia continuar aqui na minha fala. Tem alguém Ricardo, que levantou a mão? Ela está aqui com a mão levantada. À vontade, Ricardo. Acabou? Boa noite, pessoal. Ricardo. Boa noite, caros colegas. Bem, a minha dúvida é realmente a continuação da colega anteriormente. Queria só saber se existe algum material que nós podemos usar como referência pela fala do professor Helder, porque é efetivamente uma dúvida muito profunda minha e eu, sim, gostaria de esclarecer. Inclusive, esse final, os trâmites dos tutores, quais as tarefas deles, efetivamente. Eu estou começando agora, então, realmente estou um tanto quanto na dúvida de como é que vai ser essa operação. Operacionalidade. Pronto. Vamos lá. Normalmente, como é que acontece a produção do semestre? A SAT lança o calendário, o semestre vai começar dia tal, terminar dia tal. Eu faço o calendário da geografia, fazemos a lotação e convidamos vocês para a reunião.
Após a reunião, apresentamos o calendário, mandamos o calendário para vocês, e vocês recebem um modelo para a realização do pacote da disciplina. É um template parecido com aqueles que você baixa quando vai enviar um artigo para a revista, que já vem toda a formatação feita e você vai só seguindo o padrão. E aí, lá no início, nome da disciplina, na sequência, você coloca lá o que vai ser a atividade 1, o que vai ser a atividade 2, o fórum 1, o fórum 2, o que vai ser as avaliações e qual é o material que vai ser utilizado no fórum 1, no fórum 2, na atividade 1, na atividade 2. Atividade 1 é esse artigo, atividade 2, esse artigo, fórum 1, esse livro, fórum 2, esse livro. Esse material da biblioteca tem que ser material liberado pela CAPES, produzido pela CAPES. Só pode ir para o sistema, para o ambiente virtual, esse material produzido pela CAPES. Tem lá o site da CAPES, vocês entram lá e baixam esse material, se for um livro. Se for artigo de revista, vocês podem mandar tanto o PDF, quanto o link para ir dentro lá da atividade do corpo de texto da atividade. Então, basicamente é isso. Vocês podem utilizar livros da CAPES, artigos de revistas, publicados em revistas, vídeos do YouTube, resoluções publicadas pelo MEC. Não pode, diferentemente do curso presencial, que muita gente, a gente já sabe que também não pode, mas muitas vezes é feito, colocar material escaneado, livros escaneados, não pode, né? De jeito nenhum eles vão colocar lá no ambiente virtual dentro da biblioteca. Com exceção desse semestre, porque a gente não tinha como esperar para vocês fazerem esse pacote, a gente lançou disciplinas prontas, disciplinas antigas, e em alguma situação ou outra vai ter uma biblioteca no Drive, que eu já disponibilizei para os alunos com textos que não podem ser publicados lá dentro do ambiente virtual. Mas é nesse semestre em específico. No próximo semestre vai ser totalmente diferente. Vocês vão elaborar a disciplina, vão pegar artigos que são possíveis de serem postados no ambiente virtual, vão pegar materiais produzidos pela CAPES para poder referenciar as atividades de vocês, para os alunos lerem e fazerem a elaboração dos textos, dos fóruns, das atividades. Então, no geral, é isso. Nesse semestre em específico, já está tudo no sistema. Alguns materiais vão estar lá dentro do ambiente virtual, que são artigos, vídeos que podem ser postados, outros, aqueles que não podem ser postados, eu já fiz um drive, já mandei até para vocês. Mandei esse drive para vocês, isso aí não vai para o ambiente virtual, já está com os alunos, também para os coordenadores de polo, eles mandaram para os alunos, já tem aluno lendo esse material para produzir essas atividades, certo? E aí, como é que vai ser esse semestre? Eu vou aproveitar aqui para mostrar uma das disciplinas que já está implantada, que é a que vai começar sexta-feira, com o João César, o Josué, Sulivan e Darlan. Digamos que vocês fizeram esse pacote da disciplina e mandaram para o sistema. O sistema implantou esse material, esse arquivo que vocês mandaram para a implantação, agora está lá no sistema. Eu vou espelhar aqui a tela para mostrar no sistema. Me confirma se apareceu aí. Apareceu. Pronto. Aqui é o semestre 2025.1 da turma nova. Quando eu clicar aqui, vai aparecer os polos, as disciplinas, né? Introdução à Sociologia, Filosofia, Introdução à Educação à Distância, Geologia, Fundamento de Geografia, Psicologia. Para você, só vai aparecer aquela disciplina que você está lotada. Então, são 4 turmas, né? 4 polos. Você, com os outros 3 professores, montou a disciplina e enviou para a implantação, com atividade, fórum e biblioteca, que vai ser utilizada para a realização dessas atividades e fóruns. As avaliações, o que a gente sugeriu agora, Josué, até para tirar aquela questão dos alunos que faltava para fazer remoto, vão ser todas aplicadas presenciais. Então, vocês não precisam nem mandar para a implantação. Faz a avaliação da NPC, da segunda chamada, da NEF, pode ficar até com esse material impresso. Leva do dia da aplicação e deixa a segunda chamada de NEF com o tutor. E a disciplina veio para o sistema. No sistema vai estar assim, ó, Introdução à Educação à Distância. É uma disciplina que foi aplicada para a última turma, esse material aqui foi aplicado na última turma. Aqui vai ficar a biblioteca, quando vocês enviarem. Aqui praticamente não vai ter nada, porque é uma disciplina antiga, e aí o material vai estar dentro das atividades ou no drive que eu já criei. Módulo 1. Quando você clicar no módulo 1, vai ter aqui um textozinho explicativo, que é o texto que vocês construíram a atividade de vocês, hipoteticamente aqui, né, falando. Os vídeos do YouTube que vocês enviaram para iniciar a discussão, e aqui vai ter a atividade 1, certo? Atividade 1. Quando eu abrir a atividade 1,
que foi criada por vocês, mas quem vai corrigir são os tutores, tem aqui o texto da atividade. Elaboração de um texto sobre ferramentas e recursos da EAD e habilidades do aluno. Tem o texto aqui explicativo, aqui a referência, o link para baixar o artigo e o comando. Redija um texto de uma lauda justificando a escolha das ferramentas e as características da mesma que permitam que você considerasse que ela permite alcançar cada uma das habilidades solicitadas. Formatação, times, espaçamento e-mail, justificado, etc. Data da postagem. Essas datas, vocês não vão mexer em nada nesse semestre em específico, né? Porque eu já fiz tudo. De data, configuração, já mexi em tudo, já mandei para lá. Já está tudo no sistema. Essa data aqui, ó, foi a data que eu já coloquei lá. E eu mandei para vocês também as datas lá no e-mail do Davis. No mesmo e-mail, eu mandei todas as datas de atividades, fóruns, avaliações. Já está tudo no sistema e mandei o arquivo para vocês só para já irem se inteirando, né? Então, aqui é o texto da atividade 1. Quem vai corrigir, quem vai fazer a atividade? Vocês. Quem vai corrigir e lançar nota? Tutor. O aluno fez a atividade 1, postou no tempo lá disponibilizado, beleza. Se ele não postou, ele pode solicitar uma prorrogação. Se ele tiver uma justificativa, vocês podem prorrogar. Ainda no módulo 1, vai ter também um fórum de discussão. Fórum de discussão, vamos lá aqui entrando nele para ver. Nesse fórum de discussão, vai ter aqui o tema do fórum de discussão, um texto motivador e o comando do fórum. Diante da afirmação, leia atentamente o artigo. Vamos lá, continuando aqui. E participe do fórum, nos contando se e como você identifica essas habilidades em você. Elabore uma situação, um problema. E aí, esse fórum de discussão, os alunos vão passar o intervalo que ele vai estar aberto, que é aqui de 9 a 23, discutindo. Geralmente, os tutores aqui ficam incentivando os alunos, porque senão o aluno vai entrar uma vez, vai colocar uma participaçãozinha lá simples, vai querer a nota. Não. Então, é importante que, quando vocês forem elaborar essas atividades, vocês coloquem critérios. O aluno tem que participar 3, 4, 5 vezes, com tantos caracteres, tem que comentar um texto de um aluno, porque se deixar aberto, só para ele participar, ele coloca uma mensagenzinha lá e quer receber a nota. E aí não é justo, né? Ele receber a nota por uma participação. Voltando aqui, mas lembrando, mais uma vez, quem elaborou o fórum é vocês, mas quem corrige e lança a nota é o tutor. Tópico, módulo 2, a mesma coisa. No módulo 2, vai estar aqui o que vai ser trabalhado no módulo 2. Nessa situação aqui, tem 2 vídeos motivadores, 3 vídeos aqui, ó, no caso, mais um comando de atividade, mais um comando de fórum. Essa atividade de 24/5 a 6/6, onde eles vão ter esse tempo para ler o texto indicado lá, o texto da bibliografia indicada para a realização da atividade, e aqui eles vão ter do dia 24 também, do 5 a 6/6, para fazer a leitura e a participação na discussão no fórum que foi proposto por vocês, que mais uma vez vai ser corrigido e lançada a nota pelo tutor. Geralmente, as disciplinas só têm 2 fóruns e 2 atividades. Nessa disciplina aqui, nós vamos ter 3, né? 3 fóruns e 3 atividades, porque é uma disciplina que já estava pronta, eu achei pertinente deixar. Deixa eu sair aqui sem querer. E aí eu vou pular aqui esse módulo 3, porque já fica repetitivo, né? E aqui é as avaliações. Nas avaliações, tem aqui a autoavaliação. Essa autoavaliação não é nada para vocês, é a própria SAT que faz e coloca aqui no sistema. A única coisa que vocês vão fazer é dizer a data, né? Que geralmente a gente indica que coloca no final da disciplina, mas eu estou falando em uma situação de um semestre normal. Esse aqui já está tudo feito. Nesse semestre, o que vocês vão fazer? Entrar no sistema, ver o que já foi implantado, preparar as aulas de vocês, né, e as avaliações que vão ser aplicadas presencialmente. No caso aqui, o pessoal da Introdução à Educação à Distância vai preparar um NPC, que ele vai ser aplicado presencialmente e vai lançar a nota aqui. Vai preparar uma segunda chamada, que vai ser aplicada presencialmente, a nota vai ser lançada aqui. Vai preparar um NEF, que vai ser aplicada e lançada, caso seja necessário, no tópico aqui de lançar nota. Aqui é presença, o tópico presença, onde quem lança são os tutores, presenciais e à distância. No caso do polo de Aquiraz, que não vai ter o tutor presencial, e aí é bom o professor ficar atento para poder ele mesmo fazer a frequência manual e depois, em um outro momento, entrar no sistema e fazer o lançamento. Ou então, se quiser, no próprio celular ou no computador, lá no polo vocês conseguem entrar aqui e fazer a aplicação da frequência
no momento que está acontecendo a aula. Então, é basicamente isso. Mandei para vocês o calendário. O David já tinha mandado o calendário. Mandei para vocês as datas de atividades, para vocês já ficarem cientes e poder já apresentar, inclusive, para os alunos. Mas os alunos já têm esse calendário, já têm essas datas de atividades. E mandei para vocês também a biblioteca complementar, que não pode ser postada, porque é material xerocado, material que não pode ser, que não foi produzido pela CAPES. Também já mandei para os alunos e mandei para vocês visualizarem e ficarem a par do que é a disciplina, cada disciplina. Então, quem já pode se adiantando, né? O Josué, o Darlan e o João César. O Sullivan, não sei se ele já tem e-mail institucional, mas se não, a gente pode até conseguir um acesso para ti, Sullivan, para amanhã mesmo tu já tá visualizando essa disciplina e já ir preparando a tua aula de sexta e sábado, né? Professor, não tenho acesso, tá? Eu até Não, agradeço, né? se puder agilizar. Eu mandei, tu anota meu contato aí, manda mensagem para mim. Eu mandei no chat, não sei se tu viu. Vi, tá anotado aqui. Né? Ao final eu envio mensagem. Tá ok. Porque aí o que eu acho assim, geralmente eu apresento de maneira mais detalhada calendário, como é que é feita a implantação, o arquivo onde é feita a construção da disciplina, o arquivo modelo, mas eu acho que está tão em cima que não adianta eu estar falando de uma coisa que não vai ser feita agora. Eu acho que só vai embaralhar mais ainda a cabeça de vocês, né? O pessoal que já está há algum tempo aí sabe como é que é. E aí eu acho que a gente tem que se ater nesse momento a dar ênfase nas disciplinas que já vão iniciar. E aí, agora, nesse momento, eu tenho que dar muita atenção à introdução à educação à distância e, logo em seguida, as disciplinas que vão começar na sequência. Porque, por exemplo, 9 e 10, introdução à educação à distância. Semana seguinte, 16 e 17, fundamento de geografia. 23 e 24, filosofia. 30 e 31 de maio, psicologia. 6 e 7, geologia. 13 e 14, introdução à sociologia. E na semana seguinte, já começa a finalizar. Introdução à EAD, fundamentos, depois filosofia, psicologia, até acabar o semestre. Então, todos os finais de semana, com exceção de um, porque tem um feriado, que eu acho que é de Corpus Christi, todos os finais de semana, com exceção desse, são finais de semana de aula. Então, eu já coloquei meu contato, a prioridade agora é essa disciplina que vai começar, e os demais professores já vão formando grupos e podem me incluir nesses grupos, que eu vou tirando as dúvidas de vocês. E aí, no decorrer da semana, a gente vai ajustando o que for necessário, né? O importante é que vocês criem urgentemente esse e-mail institucional, para que a Marlene faça o acesso de vocês visualizem a disciplina no sistema, preparem as aulas de vocês baseado no que já está lá, e as avaliações vocês podem preparar até em um outro momento, porque essas avaliações vão ser aplicadas no final da disciplina. A avaliação pode deixar para o final. Se atentem em ver o que está no sistema e preparar as aulas em cima daquilo que está no sistema e daquilo que a ementa propõe para vocês prepararem esse conteúdo. Eu acho que é isso. Aí dúvidas eu estou disposto aqui para resolver. Oi. Posso perguntar? Pronto. Eu entendi que a urgência é a gente fazer o nosso e-mail institucional. Nesse caso, a Mari, amanhã, ela vai fazer contato conosco. Isso. E a gente vai preencher mais administrativamente e com ela mesma a gente faz esse e-mail institucional. É isso? O e-mail vocês fazem no link que ela vai mandar. Ela vai mandar o link, um tutorial, vocês entram lá, faz o e-mail. Na hora que o e-mail está feito, o Davis aprova, você já tem acesso. E ela inclui vocês na disciplina e vocês já acessam. Pronto. Aí a segunda dúvida é o seguinte, eu estava olhando pelo calendário, por exemplo, a disciplina que eu vou ficar, Fundamentos de Geografia, as outras também vão ser mais ou menos isso, são 7 semanas, considerando do primeiro encontro, isso, na sexta-feira, dia 16, até o sábado que eu vou aplicar a prova. As atividades online, eu distribuo ao longo dessas 7 semanas? Já estão distribuindo. Normalmente vocês distribuem, mas nesse semestre eu já distribuí. Já distribuí isso, pronto. Já fiz as datas todas. Para eu poder me organizar, ótimo. Já mandei no e-mail, no mesmo e-mail do Davis, eu respondi lá com as datas de todas as atividades. E com o link do Drive, onde tem o material complementar. Tá, vou dar uma olhadinha. E se for o caso, eu posso até, início da semana, se reunir com o pessoal de fundamentos. Início da outra semana, ou na mesma semana, filosofia, na sequência, né? Dar prioridade àquelas disciplinas que vão se iniciar. Vocês podem se organizar, perguntar, qual é o dia que está disponível, eu posso me reunir um tempinho com vocês para poder tirar dúvida dentro do sistema, lá, já mostrando. Para ser mais prático, porque a gente não tem muito tempo não, né? Tá tudo muito corrido.
Helder, Oi. minha net caiu, eu tive que correr para outra casa para pegar e o Darlan me deu um novo link aqui para me voltar. Certo. Eu acho que eu perdi algumas coisas, mas desculpa, eu realmente preciso saber. É como eu fiquei com a introdução à EAD e ela é bem nova para mim. Aí eu queria saber algumas coisas. Ela vai ser esse primeiro encontro desse final de semana é remoto, não é É isso? remoto, isso. Primeiro encontro é remoto. Ótimo. A disciplina já está no Aí, sistema. Já está no sistema, já está com todas as datas. A única coisa que vocês vão se preocupar agora nesse momento é acessar a disciplina, ver o que está lá proposto quanto atividade, que vocês podem até apresentar essas atividades para os alunos, né? Entra lá no tópico 1. Dessa disciplina, Josué, tem 3 tópicos: atividade 1 e 2, fórum 1 e 2, e atividade e fórum 3 também, certo? Tem 3 tópicos. É uma disciplina que já estava feita, a gente copiou, colou, atualizou algumas coisas só para poder já adiantar, porque não daria tempo vocês fazerem, né? Nenhuma disciplina daria tempo vocês se reunir para fazer. O que você vai ter que fazer, mais o Sullivan, o Darlan e o João César, ver a disciplina, o que está proposto em cada atividade, apresentar para os alunos, preparar as aulas de vocês. E as avaliações. As avaliações, eu até citei o teu nome, mas tu nem ouviu. A gente mudou o formato para tirar aquele problema dos alunos faltarem no último dia de aula para fazer remoto. Vai ser tudo aplicado presencial. Você leva no dia da aula, do sábado, o último encontro, aplica presencial NPC. Deixa uma segunda prova para segunda chamada e vai ser aplicada presencialmente pelo tutor, no dia já marcado. E deixa uma prova de NF, caso seja necessário aplicar. Essa segunda chamada de NF, o tutor escaneia e manda para vocês fazem a avaliação e lançam a nota do aluno. Que aí vai forçar o aluno aí no último dia de aula e não ficar pensando que vai fazer uma prova mais fácil pelo sistema. Massa, entendi. E aí quer dizer que a introdução à EAD ela vai ter disciplina presencial também, que vai ser só lá, vai ser a partir de só junho. o encontro no julho, não é isso? Em junho, acho que é em junho. 7 semanas depois. Junho? É, em junho. Não choca com as coisas, viu? Não choca não, já conferi. Pois tá bom. E aí tu também já deu uma olhada se choca ou não com as disciplinas dos outros fluxos, né? Já, não tem. Tá ok, viu? Tá ok, né? Certo. Uhum. Pessoal, antes de passar para a próxima pergunta, é bom que os professores de cada disciplina se organizem dentro de um grupo de WhatsApp, aí vocês mesmo conseguem se organizar, né? Porque pode ser que algum colega tenha faltado hoje, né? Aí vocês já passam a explicação para ele, já organizam. E aí vocês podem me incluir, né, nesses grupos. Inclusive, eu já pedi aqui no chat, eu não sei se o Samuel, a Franciele e o Stanley viram? A gente já agilizar isso, porque nós 4 estamos com fundamentos de geografia, né? Pronto. Vamos lá, gente. As perguntas aí, pode ir. Opa, Helder, boa noite a todos. Não, só para confirmar, que eu estava em dúvida. Então, agora, dia 9 e 10, esse encontro é remoto. Remoto. Não é 9 e 10 é presencial. remoto, porque não tem como vocês viajarem presencial, preparar a aula para viajar e fazer aula presencial, não, é remoto. Certo. E aí tu fala comigo lá no WhatsApp para poder ver um acesso para tu já visualizar a disciplina, ver o que tem direitinho e já apresentar para os alunos, né? Tirar dúvidas e já preparar a tua aula. Tranquilo. E a propósito, eu vi aqui que você é o tutor à distância, né, de Cascavel? Mais ou menos, Tá, tudo bem, a gente se fala no Zap. Tá. Valeu. Mais alguém? Vamos lá, gente. Se tiver alguma pergunta, até porque eu estou com o tempo meio corrido. Eu tô Professor, boa noite. Aqui boa é o professor Davidson. Boa noite a todos. Eu fiquei em dúvida, professor, se o primeiro encontro, que é para a abertura da disciplina, se ele é presencial ou à distância. Toda a disciplina inicia presencial, sexta e sábado. No meio da disciplina é a aula remota, online, e no final da disciplina, presencial também, sexta e sábado. Nesse semestre, na disciplina específica de EAD, vai ser o primeiro encontro presencial, porque já é sexta agora. Okay, mas as outras, possivelmente, já presencial no primeiro encontro, viu? Show. O Helder,
Como é que a gente faz para saber onde ficam os polos? Por exemplo, eu em Cascavel, ok, mas aonde? É numa Pronto, escola? eu posso. Eu acho que é até bom eu posso pegar até o endereço, localização com os coordenadores e passar para vocês. Importante, Eu acho que né? no edital, Helder, não sei se já tem. No edital de seleção não estava não os endereços? Eu não sei porque Isso, tem, eu estava pesquisando, gente, boa noite, Martim, de novo. Tem. Tem no edital tem o endereço de todos os polos, né? Inclusive de Cascavel tem um nome lá do avenida, mas no Maps aparece outra, né? Outro nome. Aí eu fui pesquisando até que localizei. É uma Mas escola? Mas dá para fazer assim. Vamos deslocar, pessoal, presencialmente, vocês já vão ter, eu imagino, os tutores, e o tutor presencial, ele reside na cidade, né? Então ele vai dar esse apoio, né, de indicar onde é o polo. É a questão que o Eldo colocou aí muito bem, né? Cada dinâmica é diferente. Então tem cidades que o transporte, né, muitos alunos não moram na cidade, só chega às 6h40, outros chegam às 7. Esses ajustes, o tutor quem vai passar para vocês, né, quando a gente tiver a lotação. A gente pega ele na mentira. Se você visse, ele chegou aqui, ele já foi logo falando. Olha, o que está acontecendo? Que o professor ali está reclamando, dizendo que ele está com muito atendimento. Eu disse, o aumento sim, mas a gente faz a prova e tudo mais. Acho que você tem fazendo prova dos outros. Tem alguém com o áudio ligado. eu acho que é o áudio que tá ligado, né? Eu falei para ele que hoje eu precisei vir para cá, mas eu combinei, ó, de sair dessa... Pronto. Pronto, Helder. Pessoal, pronto. Se tiverem dúvidas, consultem. Helder, tira só a tela para me espelhar aqui novamente, só que a gente vai ter duas questões. A Janaína, eu vou pedir ela para falar contigo no privado, que ela tinha uma questão de umas datas, que ela queria ver contigo. Tudo, pessoal, que for calendário, é visto com o Helder, tá? Eu vou projetar aqui novamente como é que ficou a nossa oferta, porque a gente acabou de ter aqui um pequeno probleminha, mas aí talvez a gente consiga resolver aqui. Fundamentos de Geografia, tá aqui. Stanley, Francilene, Aika e Francisco Samuel. São os 4 professores que precisam se organizar. Introdução à Filosofia, estava a professora Dai, mas aconteceu um problema e ela não vai conseguir ministrar. Tá? A gente precisa de um professor dessa seleção para ministrar Introdução à Filosofia aqui. Tá? Se tiver alguém dos professores que tem aptidão para a disciplina, por gentileza, fique aqui quando a gente finalizar para a gente ver a questão da possibilidade da lotação aqui, Introdução à Filosofia em Aquiraz. Tá? Aí Francisca Paloma, o Davidson e a Tailana. Psicologia Evolutiva 2, a Camila Costa, a Ana Célia, a Luísa Helena e o Alexander. Geologia Geral, a Andréia, o Ricardo Rodrigues, a Janaína, que tem que ver com você, o Ricardo Marcos. Introdução à Sociologia, a Renata Santana, a professora Gerarda, o Davidson e a Caroline. Introdução à EAD, João César Abreu, Carlos Josué, o Sullivan e o Itablan. Então, Helder, você precisa, quando acabar aqui, ver se alguém tem disponibilidade, um professor aqui para Introdução à Filosofia. Professor Davis, dependendo dos horários e tudo, eu posso me botar. Eu já vou estar em Boa Viagem, né? Cortou aqui, foi a Paloma que falou? Então você teria disponibilidade, Paloma? Isso. Acredito que sim, professor. Eu precisaria só ver com um pouco de cuidado as datas de Aquiraz. Não, a data não choca, não. Não choca, não? Quando você já está lotada, não. Ótimo, então pode ser. Então pronto, eu vou colocar o nome. Professor Davis, Opa, boa tarde. Eu saio rapidamente aqui, aí talvez alguém já falou isso que eu vou perguntar. Para quem está na região metropolitana, né? Nós, por exemplo, eu moro em Fortaleza, meu polo em Cascavel. A gente também recebe alguma ajuda de custo de deslocamento, de hospedagem? Como é esse processo? Vocês recebem diária, não é isso, Helder?
Deus, Eu acho que eu acho que tem a diária deles, não tem, porque como eu acho que vai transporte próprio da UES, eu acho que recebe a diária para alimentação. Tem que confirmar com a Marlene, mas eu acho que é isso. Só confirmar, os professores que já estão, ou José, ou a Janaína, quanto é que está a diária? Pronto, aqui já R$ 500. R$ 500 é uma diária e meia. E o transporte, a 505 gente reais, vai pra ser pela exato. UES, é isso? Isso, a Marleide vai informar para vocês a questão da relação polo e qual é o tipo de transporte. Se é ônibus, se é carro alugado, ela vai informar. Ei, Davis, deixa eu só pedir licença aqui rapidinho, que eu vou ter que dar a medicação aqui do meu filho, que tem que tomar, fica à vontade, passou do horário. Eu volto já, viu? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Se não tem, eu só queria agradecer a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. O que precisarem, contem com a gente, já conhece aqui o grupo, procurem, né? E só para a gente finalizar novamente, vocês viram a complexidade, né? Então, sempre agirem com bom senso com nossos alunos. Às vezes, entender um pouco, conversar um pouco com eles, para que eles também entendam que é um curso de nível superior. O Josué já está aqui até antes do que eu no sistema, ele conhece muito bem essa realidade, né? Então, é super interessante, tá? Porque existe toda aquela complexidade que vocês viram das disciplinas, de recuperar a disciplina, mas isso não significa que a gente vá diminuir a intensidade das disciplinas, as cobranças, tá? Então, sempre fiquem à vontade. Carol, fica à vontade. Eu fiquei até, assim, bem aliviada, porque eu estava preocupada com essa questão do material, né, da aula e tudo. E aí, eu queria só saber, assim, em relação ao segundo semestre, se tem já alguma previsão de lotação para essa questão do material que será da nossa responsabilidade, a elaboração, né? Então, eu vejo, assim, que quanto tempo antes puder ser colocado, né, isso seria melhor, porque é um processo, assim, que precisa de calma, né, para elaborar e atenção, cuidado, e se for, assim, muito aperreado, né, pode não ficar tão legal. Era Não, essa a minha dúvida. a gente sempre faz com uma certa antecedência. Vocês já recebem um pacote, tá? Por exemplo, segundo semestre todo, já tem um pacote pronto. Vocês vão receber esse pacote. Esse pacote, vocês podem rejeitar ele integralmente e fazer um novo. Vocês podem aproveitar alguma coisa do pacote, só dar uma atualizada, mas vocês ficam à vontade, esse grupo de professores, né? Então, quando a gente estiver caminhando um pouquinho mais para o outro semestre, a coordenação central orienta para nossas reuniões de curso, né? E aí a gente informa para vocês e já faz a convocatória. Mas com uma certa antecedência, a gente já vai começar a ir consultando pelas especificidades de vocês, né? Porque às vezes eu tenho muitas disciplinas nos primeiros semestres da parte pedagógica, né? Aí precisa vir alguém da pedagogia. E às vezes na nossa seleção interna a gente não tem. Nessa seleção a gente deu sorte, a gente tinha alguns professores com a formação de psicologia e já ajudaram bastante, né? Mas geralmente a gente tem esses gargalos. Quando chega lá para o terceiro, quarto, aí, digamos, prevalecem mais as disciplinas que são da área da geografia propriamente dita. Mas a gente vai entrando em contato, vai consultando, vai mostrando, ó, a gente está com essa questão aqui, essa questão ali. Às vezes vão surgindo oportunidades de polos que ficam em aberto, mas não é o polo que você fez. Mas naquele polo específico eu não tenho ninguém com aquela característica. E aí a gente pergunta ao professor se ele gostaria de ficar em mais um polo. Às vezes acontece, né? Mas hoje a gente tem professores suficientes para ter um professor por disciplina em cada polo, né, em termos de quantidade. Coisas que há 4 anos atrás, o Josué sabe bem, não era a realidade pelo quantitativo de professores, porque a bolsa também não era muito atrativa na época, né? E deu uma melhorada agora, nos últimos tempos, e aí a gente tem um quantitativo hoje interessante de professores, para que a gente consiga melhorar o fluxo da lotação. Pode ficar à vontade, pode falar. Davis, essa era uma dúvida que, enquanto a Carol falava, me veio à cabeça. A priori, então, por semestre,
a gente acaba só recebendo uma bolsa por uma disciplina, não é isso? Isso. A priori, assim. Quando acontece de eu ter 2 professores lotados no mesmo semestre, é porque eu tenho uma característica específica. E aí eu preciso, por exemplo, de uma professora ou um professor da pedagogia para que ele venha. Quando eu não tenho no curso, a gente tem um curso de pedagogia. Aí é como se fosse pegar professores emprestados na pedagogia. Só que, como vocês sabem, os outros cursos também têm essas disciplinas. Ou seja, o pessoal da pedagogia do nosso curso, ele fica totalmente sobrecarregado. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de ter, por exemplo, 8 professores da pedagogia, porque se eu abrir mais polos, eu vou precisar de mais. E acabam essas professoras tendo que absorver 2 polos. Às vezes acontece isso. Só que, como eu falei, a última seleção também para a pedagogia trouxe aí um quantitativo maior. Então, hoje a pedagogia consegue aí oferecer professores em termos de quantidade para a gente. David, estou de volta aqui. Se tiver alguma pergunta que foi para mim, eu posso responder. Mila, pode ficar à vontade. Boa noite a todos e todas. Eu queria saber, professor, se existe algum critério específico que vocês estejam procurando para o futuro professor de introdução à filosofia no Polo de Aquiraz. Pronto, o que a gente faz? A gente vai pela questão da formação. Né? Primeira coisa, a gente olha lá, primeiro colocado, ele não tem a formação, vamos olhar o segundo, vamos olhar o terceiro, vamos olhar o quarto, vamos olhar o quinto. Aí eu não encontrei ninguém lá com a formação, aí eu vou para o polo mais vizinho, vou procurar naquele polo mais vizinho uma característica, e daí até chegar para formar aquele quadro que vocês receberam. Mas o que a gente sempre tenta fazer? Que os primeiros colocados, eles estejam contemplados dentro da lotação. Então, se vocês observarem, de cada polo, no mínimo os 3 primeiros colocados, eles estão aí mais ou menos contemplados dentro da plataforma, né? Mas, por exemplo, quando eu tenho uma disciplina de psicologia, já me exige uma característica do profissional, né? E para que eu aprove alguém que está muito fora, aí eu tenho que enviar para o nosso sistema UAB interno, para que as professoras da pedagogia digam, isso aí dá certo, isso aí não dá certo. Então, elas acabam, no final, dando um encaminhamento para a gente. Entendo. Obrigada. Nada. E hoje a gente tem aí vários polos, né? Tem polos que eu tenho 12 professores aprovados, né? Mas tem polo que eu tive como Nova Rússia, eu acho que eu tive muito pouco. Né? Então, com certeza, lá adiante, nesse polo, deve abrir demanda. E aí a gente vai, dentro das características de vocês, procurar um professor para suprir naquele polo. E aí, por diante, vão surgindo muitas oportunidades. Às vezes a gente tem alunos que estão em semestres aí que já não estão mais dentro de polos ativos, a gente tem que agrupar eles num polo, a gente já precisa de um professor formador para cuidar desses alunos durante um período. Temos as disciplinas TCC1 e TCC2, que lá na frente eu vou conversar melhor com vocês. Os professores que conseguem defender 5 ou 6 alunos, não me lembro agora um cálculo, eles recebem uma bolsa a mais. Tipo, eu tive 6 alunos, eles defenderam, no final você me comunica, daqui os 6 alunos a gente faz o pagamento de uma bolsa. É como se fosse um incentivo para os professores orientarem os trabalhos de conclusão de curso. Então, Davis, nesse caso, a gente pode ser convocado para turmas diferentes? A gente está agora começando com a turma 6, por exemplo. Não, vocês não vão para a turma 7, vocês vão para polos da turma 6. Né? Lembrando que a gente tem mais polos, só não abriu agora dessa turma, né? Vai abrir no próximo. Então, essa turma, digamos, ainda vai aumentar mais. E o semestre, ele obedece essa cronologia de 6 meses? Tipo, o primeiro semestre, estava olhando o calendário, termina por volta de julho. Sim. Então, o segundo, só a partir de agosto. Quando for no próximo semestre, vocês da turma 6 vão ficar no mesmo princípio da turma 5.
porque a turma 5 ela já começou o semestre, digamos, no início do ano, né? E aí a turma 6, devido a essa questão de atraso que aconteceu, ela está começando um pouquinho depois. Mas no próximo calendário, as duas turmas elas seguem juntas. Davis, só mais uma perguntinha. Pode ficar à vontade, vou só apagar o fogo, tá queimando o negócio. Era sobre o perfil dos... Não sei se o Maficiel tem ou o Helder. Helder, vocês têm o perfil dos novos inscritos, dos alunos, o perfil dos alunos que foram inscritos nessas turmas? Não, eu não tenho não. Não sei se o Marcel ou a Marlene possa ter. Você está falando perfil, questão da listagem, né? Não, o perfil é porque a gente tem, historicamente, na UAB, um perfil de alunos que vêm, às vezes, são professores já pedagogos, vêm de outras graduações, já vieram de alguma experiência de ensino remoto, se eles são de idade. Por exemplo, a gente já teve aluno de EJA fazendo a UAB, é isso, assim. Talvez idade, viu, Josué? Idade, porque quando ele se matricula, ele informa esse dado, né? Mas a questão da origem, da ocupação, eu não sei se isso foi levantado pelo setor de matrículas, mas eu creio que não, viu? De qualquer forma, a gente pode consultar a Marleide. A gente tem a listagem completa deles, né? Nome, a cidade que reside, a data de nascimento, né? Mas esses dados mais específicos eu creio que não, viu? Não, eu pergunto para uma ideia justamente da gente, quando a gente conhece já a turma, a gente já sabe como vai lidar, como vai tratar, por exemplo, a gente que vai pegar a introdução à EAD, que é a primeira vez que eu vou ministrar essa disciplina, inclusive, a gente saber que grau de aproximação que eles têm já com a ferramenta, né? A idade, inclusive, é para dar ideia de uma questão geracional, para saber se ele tem mais ou menos aptidão ou proximidade com a ferramenta, né? De educação à distância, ou se ele já vem de uma graduação remota, não, que compreendo. nos tem, Eu acho aí importante esse era dado, por né? isso. Compreendo, Desculpa, mas como eu te disse, esse dado ele não foi levantado pelo setor que fez as matrículas, né? A gente pode fazer isso, né, futuramente. Mas no momento, José, a gente não tem, viu? Não, de boa, Marcelo. Só para Marcel, ver só uma dúvida em cima disso que o Carlos colocou. Então, nesse caso, a gente tanto pode ter alunos que é a primeira graduação, como pode ser uma galera já fazendo sua segunda, sua terceira graduação. Confere? Confere, é um público muito diverso, é bem mais diverso do que nos cursos presenciais que a gente tem, né? Eu já fui professor formador também, já atuei em Oroz, em Tauá, Itarema, e muda assim de região para região, de polo para polo, né? Não tem como a gente ter. Por isso que essa pergunta do Josué é importante, a gente ter o perfil, né? Mas não tem público mais coeso, como a gente tem, por exemplo, no curso presencial, né? 50, 60, 70% de alunos saindo do médio, por exemplo, né? É um público com idade um pouco mais, são mais experientes, né? Muitas vezes, alguns, né? Já cursaram outros cursos, mas é muito diverso, tá? Varia muito de polo para polo. E aí, como a gente não tem os tutores ainda, né? Por conta dessa característica que eu coloquei lá no início, da disponibilidade de bolsas mesmo, a gente não pode fazer nenhum levantamento, né? Então, como eu coloquei antes, se a gente conseguir lotar os 7 tutores, né, não vai ter como lotar os 8, porque em Aquiraz a gente não teve, primeiro, né, a gente não teve inscrito, e segundo, se a gente tivesse inscrito, não ia ter bolsa, né? Então, a gente está tentando, né, pelo menos, são 7 tutores, nesses 8 polos, tentar pelo menos mais uma bolsa, que é o que a gente precisa. Mas isso depende de saldo, né? Que a gente não é a coordenação que disponibiliza. A coordenação ela faz a gestão. Você tem X bolsa para Y polos, né? Então, até respondendo o Josué, aproveitando, né? Por isso, Josué, que a gente não pode convocar o tutor de Aquiraz. Até poderia, né? Convocar um tutor à distância. Numa situação hipotética de ter bolsa, né? Mas a gente não está tendo a bolsa, infelizmente, nem para lotar os atuais, né? Por isso que há essa demora e por isso vocês vão começar, né? O curso sem ter esse apoio nesse primeiro fim de semana, sem o apoio do tutor presencial e à distância também, tá? Vocês têm alguma orientação com relação à formação de grupo de WhatsApp?
Geralmente, os tutores quem fazem essa gestão, né? Então, vamos supor, você vai ministrar disciplina em Aquiraz. Aí o professor Paulo Pessoa, que provavelmente vai ser o nosso tutor lá em Aquiraz, ele criou um grupo para a turma. Aí você fica à vontade, né, de participar do grupo, né, enquanto a disciplina é ministrada dessas 7 semanas, né? Ou se não, você colocar as demandas para o professor e ele, que é o tutor, né, e ele que vai fazer essa mediação, as duas possibilidades, né? Ou você fica no grupo, né? Isso vai muito de tutor, de professor para professor, né? Fica no grupo acompanhando as postagens, né? O compartilhamento de materiais e outras ações. Pronto, Marcel, só para responder lá para o Josué bem rápido, para a gente encaminhar para o final, eu abri aqui a tabela dos inscritos, né, dos nossos alunos matriculados. Devido à lei de proteção de dados, até isso a gente não recebe hoje como recebia anteriormente. A tabela que eu recebo, para você ter ideia, ela tem o código do curso, tem o polo, tem a forma de ingresso, se foi ampla disputa, se foi Enem, tem o nome, tem o e-mail em que ele se cadastrou. Não tem nem data de nascimento, né? Não tem nem telefone. Então, realmente não tem como a gente fazer isso. Mas o tutor... Caramba, nem data de nascimento tem mais, Davis. Tem não. Caramba, pesado, viu? Mas, enfim, para dar um encaminhamento, a gente pode fazer isso com os tutores, né? Especialmente o tutor presencial. Viu, Josué? Uma proposta que a gente pode levar adiante quando tiver essa lotação. Ah, é verdade, Marcelo. Não, é porque conhecendo o perfil da turma, ajuda inclusive no processo de planejamento das aulas, sabe? De que nível, como a gente vai trabalhar, porque esse traquejo a gente às vezes se surpreende quando a gente planeja uma aula. Desculpa os ruídos, gente, que eu vim para a casa do meu pai, que é perto de uma rua, assim. Mas às vezes a gente planeja uma aula pensando, às vezes, num perfil de ensino presencial, de um aluno ali jovem, que tem contato com as redes sociais, com esse mundo mais dinâmico. E quando chega, são pessoas que estão vindo, às vezes, do mercado de trabalho, que trabalham, sei lá, a maior parte do trabalho durante o dia todo, no comércio, vendendo no Armazém Paraíba, e aí à noite vai para uma aula da UAB. Então, entendendo justamente que veio de um ensino de EJA, o que veio que terminou o ensino médio nos anos 2000, início dos anos 2000. Então, são perfis diferentes que para a gente pensar como trabalhar, né? Era por isso. Mas... José, até como sugestão já é para trabalhar nessa primeira aula, já ir sondando com eles, né? Sim, a gente vai fazer isso. Vou até pensar isso no planejamento com os meninos aqui. Massa. Pronto, pessoal. A única informação que a gente tem, por exemplo, Aquiraz, Enem, entraram 10 alunos, vestibular 19. Boa Viagem, Enem 16, vestibular 10. Cascavel, Enem 4, vestibular 19. Nova Russas, Enem 20, vestibular 18. Muita informação que tem. Tá? Até de vocês, hoje também, quando a gente recebe, ela vem com várias restrições de informações por causa da lei de acesso à informação. Claro que o departamento responsável eles devem ter as informações mais complexas, tá? Mas isso a gente não chega a ter acesso. Não. Pessoal, temos Mila, pode ficar à vontade. A minha pergunta é para o Maciel. Eu acredito que ele vai saber me responder bem. Maciel, especificamente, o Polo de Aquiraz está sem tutor presencial. Eu acredito que talvez nesse semestre não aconteça de ter esse tutor nesse polo. E aí eu queria saber sobre o papel desse tutor presencial. Quem é que vai estar ali para ser esse suporte? Quer dizer, o professor vai chegar no polo e não vai ter esse suporte. O professor será esse próprio suporte? Como é que vai ser? Estou apreensiva com relação a isso. Tranquilo. É realmente uma situação séria, não é incomum, acontece em muitos cursos, né? Curso de área de exatas, a gente tem um número muito menor de matriculados. E a regra da CAPES, né, a grande culpada, né, digamos assim, é a regra, que é uma regra de 15 anos atrás, mais de 15 anos, quando a gente tinha, tanto nos cursos presenciais como à distância, uma procura muito maior. Então, você tinha 40 alunos matriculados. Qual é a regra da CAPES dessa época? A cada 18 alunos, você tem um tutor.
Então, para o polo, exemplo de Aquiraz, ele ter 2 tutores, um presencial à distância, portanto, seriam 36 alunos, né? Eu acho que o único polo que atingiu esse número foi Nova Russas, por né? São 37 alunos matriculados. Então, esses outros a gente está conseguindo já com saldo, né? Quem faz, respondendo outra pergunta, né? Quem faz esse apoio? Quem pode fazer também esse apoio é o coordenador de polo. Só que há um porém. O coordenador de polo, como não está sugerindo, né? Ele vai cuidar não só do curso de geografia, ele vai cuidar de todos os cursos que tenham aula, né? Pode ser geografia, pedagogia, administração pública. Então, ele não vai ter como se mobilizar nas salas, né? Durante os momentos da aula presencial, certo? Então, de fato, não tem o que fazer, né? Em Aquiraz, esse foi o detalhe, né? Além da questão da bolsa, em Aquiraz a gente não teve candidato inscrito para a tutoria presencial. Então, ainda que eu quisesse lotar, a gente não tinha candidato para ser chamado, certo? Maciel, e no caso, as aulas lá, será também sexta à noite e sábado pela manhã, é isso? Isso. A princípio, todos os polos. Alguns polos fazem uma gestão, né, Davis e Helder? Uma gestão para ter aula só no sábado, né? Mas eu creio que a Aquiraz não seja um deles, viu? Não. Ok, Polo, o coordenador de polo, ele tem que justificar isso. Ele tem que encaminhar para a secretaria, que é a SAT, o coordenador geral, que é o professor Fábio, vai avaliar. Não E aí, passa pelo curso. só para te tranquilizar, desculpa, Davis, só para tranquilizar mais você, Mila, você vai para Aquiraz, né? Aquiraz a gente vai ter menos problema por ser região metropolitana. Por que que eu falo isso? Eu vou pegar um meu exemplo. Em Oroz, eu fui em 2018 ministrar algumas disciplinas. Em Oroz, eu tinha aluno que viajava 120 quilômetros para assistir aula, né? Então, em Aquiraz, seja um aluno que mora em Aquiraz, provavelmente seja a maioria, né? Ou que mora em Fortaleza ou no limite, ele vai ter essa possibilidade de deslocamento, né? Então, a gente vai ter menos problema do ponto de vista da presença desse aluno. E além dos coordenadores, né? Como eu te falei. Isso seria mais problemático ainda nesses polos mais distantes, né? Onde a gente tem uma oferta um pouco diferenciada. Os alunos, para chegar até o polo, eles usam o transporte do município, das prefeituras, né? Então, a prefeitura manda os universitários, né? Para o curso presencial, ele também tem o direito a se deslocar no transporte. Mas eles geralmente chegam atrasados, saem mais cedo, né? Então, são dinâmicas muito específicas, né? Em Aquiraz, infelizmente, claro que a situação ideal seriam ter 2 tutores, a gente não vai ter, mas os problemas, como eu falei, vão ser minimizados porque a gente não vai ter toda essa dificuldade, a começar pela logística, né? Que é uma das grandes causadoras da evasão dos alunos, né? Seja pelo cansaço, pela questão de trabalho, né? Lá em Oroz mesmo, eu tive aluno que desistiu durante o curso porque ele trabalhava como garçom no sábado, numa churrascaria. Então, como é que eu vou justificar a presença do aluno se ele não está presente? Mas eu entendo a dificuldade dele. Mas aí o aluno, não, professor, eu também trabalho. Se liberar ele, vai ter que me liberar também. Então, a gente tem muitos poréns, né? Que geralmente a Aquiraz e Cascavel a gente vai ter um pouco menos, né? Em relação, até pelo perfil que o Josué colocou aí, né? Se é um aluno que sai do ensino médio, né? Se é um aluno trabalhador, enfim, se é um aluno que já cursou um nível superior, que ele já tem uma certa experiência. Então, são muitas dinâmicas e demandas, né? Em Aquiraz, como eu te disse, te tranquilizando, a gente tem essa questão. E também, mesmo que eu quisesse chamar, pudesse chamar, eu não teria candidatos inscritos. E aí eu esbarro na questão legal 2 vezes, né? Da convocação e principalmente da disponibilidade de bolsas. Professor, o senhor, então, tem a me informar que realmente nesse semestre não vai ter um tutor presencial, mas que eu vou ter aí, pelo que eu estou percebendo, todo o suporte, né, da equipe, para me tranquilizar, sem dúvidas. O suporte do tutor à distância e no que for preciso presencialmente, né, vai haver um coordenador de polo, que muitas vezes tem assistentes, né, e aí a gente tem que ver essa dinâmica caso a caso, né. Convocação, não vou gerar uma falsa esperança. Primeiro que a gente não tem, dentro desse cálculo da CAPES, né, alunos. A gente faz perder aluno, não é ganhar, né? Então, a não ser que a gente tivesse mais matriculados, aí legalmente eu poderia chamar mais tutores, convocar mais tutores, né? Mas isso não vai se concretizar, porque a realidade é o contrário, né?
tanto no curso presencial como à distância. Se matriculam X, a gente vai perdendo, não ganhando, né? Certo, ok. Muito obrigada, professor. O senhor falou da minha realidade, eu moro em Oroz, tá? Muito difícil o trabalho aqui, realmente a gente tem que priorizar. Você conhece o polo? Sim, sim, sou de Oroz. Pronto, eu ministrei aula aí em Oroz. Sim. Tudo bem. Não sei se eu respondi tudo. Mais alguma dúvida em relação à tutoria? Se não, passo para o Davis, né, para ele dar um encaminhamento, né? Eu gostaria só de fazer uma fala importante, Marcelo, que você colocou, é que eu até falei já em outras webs, o pessoal que está começando agora, sobre essa questão da evasão e tudo. Eu acho que uma das coisas que a gente já tem observado há tempos no curso de Geografia da UAB é que a gente consegue manter uma certa permanência dos alunos e tudo. Eu acho que parte disso se deve ao trabalho da gente, a presença, a qualificação, né? É importante a gente qualificar mesmo e levar a sério, porque a gente acaba apresentando para muitos desses alunos uma geografia que eles nunca viram, nem que sequer sombra disso no ensino médio ou na educação básica, e a gente apresenta uma geografia com a presença da UES, porque a gente lá também é a presença da universidade nesses polos, e prezar muito o encontro presencial. Acho que o encontro presencial, a gente vê que há uma mudança muito grande. A gente, inclusive, teve uma redução, teve alguns problemas, o David pode falar até melhor sobre isso, quando ficou, na época da pandemia, tudo remoto, e essas ideias de aula 100% remoto, a gente já tem nas faculdades particulares, que eles já fazem lá e perde muito credibilidade. Tem até alguns vícios vinculados a isso. Mas quando a gente começa a mostrar um certo rigor, uma certa força e uma certa importância do que é a universidade, do que é o UES, que é ensino, pesquisa, extensão, o que é possível fazer, eu acho que vai abrir, a nossa presença lá é uma conexão com a universidade, muito forte. Eu acho que Sem assim dúvida. faz com que permaneçam mais alunos e qualifique mais esse curso, e garantindo, como a gente tem presença de alunos que saíram da UAB, dentro das pós-graduação da UES, da UFC, já passando em concursos públicos, né? Mesmo aqui na prefeitura mesmo de Fortaleza, eu tenho 3 alunos, ex-alunos da UAB, que são professores concursados de Fortaleza, né? Fizeram concurso de igual para igual com alunos que eram presenciais. Isso é um bom sinal. Então a gente tem que realmente qualificar e dar essas falas de esperança, né? Muitos deles estão fazendo um curso desse agarrados numa esperança de mercado de trabalho, de melhoria de vida, de ensino superior, essas coisas todas. Isso, é um esforço conjunto, né? Por isso que os tutores são também, exatamente, junto com a atuação de vocês, das várias coordenações, não é só coordenação de tutoria, de curso, há uma coordenação de polo, que ela vai cuidar das questões presenciais, né? Como eu falei, dando até um suporte na ausência do tutor, naquilo que for possível, claro, uma coordenação geral. Então, é um sistema muito complexo, né? E quando vocês tiverem o apoio dos tutores, principalmente nesse caso aí da questão de conhecer a realidade do aluno presencial, né? Que muitas vezes é muito comum isso, né? É professor do município e foi professor desses alunos, principalmente quem está saindo do médio, né? Então ele consegue ter essa conexão e até elaborar estratégia junto com os professores formadores, né? Dentro de cada realidade, tá? Então, no mais tardar, eu espero, né? Não depende só de mim, da minha vontade, que a gente consiga já no próximo fim de semana, disponibilizar todos os tutores, né? Esses 7 ou 6, né? Pelo menos, que é a cota que a gente recebeu oficialmente, tá bom? Beleza. Pronto, Davis. O Helder, se quiserem colocar alguma coisa. Pronto. Então, pronto. Uma reunião muito produtiva, tá? Fiquem novamente à vontade, entrem em contato. Com certeza amanhã novas dúvidas existirão. Com relação ao polo de Aquiraz, eu visitei, é um polo bem estruturado, tem uma equipe bem interessante esse polo, é um coordenador muito ativo. Lá, a gente tem um outro curso que vai estar funcionando, então a gente vai ver estratégias, talvez todo outro curso possa ajudar, mas é um possa, né? Mas a gente vai verificar algumas questões. Eu moro em Aquiraz, então de vez em quando eu vou estar passando nesse polo, então a gente vai, de alguma forma, ajustando melhor durante a nossa caminhada. Mas como o Josué bem falou, a gente está criando uma oportunidade, né, para alunos que talvez tivessem muita dificuldade de acessar a universidade pública. Uma universidade pública com qualidade. O Josué sabe muito bem,
aquela questão que a gente falou, é sempre manter a questão do bom senso, mas não aliviando as questões pedagógicas, a questão dos conteúdos, porque lá na frente esse aluno vai para o ENAD, querendo ou não, o ENAD é importante ainda para a gente, essa nota é importante, então são questões que a gente leva isso já há algum tempo muito a sério, para que o curso continue andando, por isso que talvez seja o curso que mais polos abriu, mais alunos formou, mais oportunidades gerou, então fiquem à vontade, a questão que o Helder colocou das avaliações, vocês também podem criar formas de avaliar, existem N formas, então fiquem à vontade, no próximo semestre, com certeza a experiência é uma outra, a construção do pacote, da disciplina, tudo mais, mas aí cada coisa em seu momento, tá? Então, eu fico aqui à disposição de vocês, a nossa equipe toda, agradecer aqui ao professor Marcel, professor Helder, a Marleide, e a presença de todos e todas aqui nesse momento. Obrigado, uma boa noite e fiquem bem. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Eu acho que vocês vão fazendo nos grupos aí, podem me incluindo, que aí a gente vai tirando as dúvidas que forem necessárias. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Até logo. Boa noite.